Boa noite, caros alunos do terceiro ano da Escola Martins Rodrigues. Estamos aqui para mais um vídeo, né? Espero que você esteja bem, se cuidando em casa e quando sair usando máscara. O conteúdo dessa semana, quem assistiu a aula pelo Google Meet na quinta-feira viu que é finalizando o capítulo 9, que trata das características da população brasileira. E essa finalização do capítulo 9, ela se dá abordando a questão da distribuição da população no conteúdo, no território brasileiro, e também as condições de vida e desigualdade social, e finalizando lá rapidinho um contexto sobre Câmara Cascudo e alguns aspectos, alguns verbetes da cultura brasileira. Então, lembrando, no nosso livro que a gente se baseia esse daqui, né? Fronteiras da Globalização, o Espaço Brasileiro, Natureza e Trabalho, né? Dos autores Lúcia Almeida e Técio Rigolin. Lúcia de Almeida e Técio Rigolin, da editora Ática, né? Então a gente deu prosseguimento lá na página 106, né, sobre essa questão da distribuição da população no território. A população total, né, todos os habitantes de um país, por exemplo, que a gente considera como a população de um país. Mas se você dividir essa população pelos quilômetros quadrados, como ela é distribuída, né, diminuir o território, né, total de quilômetros quadrados de um território, pelo número de habitantes, a gente tem, né, a densidade demográfica. Aí algumas regiões são mais densas demograficamente do que outras, né? E uma das coisas que eu queria destacar é o seguinte, né, foi falado na aula de quinta-feira. Quando vocês verem alguma... a gente sempre diz isso, no exame nacional, no vestibular, exame nacional do ensino médio, então no vestibular, por exemplo, vocês verem a palavra tudo, nada, né, sempre ou nunca, desconfiem dessas palavras, né, desconfiem dessas questões. Mas existem exceções, toda regra tem uma exceção, costuma-se dizer. Então, nesse caso aqui, eu vou dizer uma coisa que tem exceção. Sempre, né, uma característica marcante da população brasileira, né, foi a questão da concentração, né, populacional em determinadas áreas, né? Então, nesse caso aqui, o sempre, né, segundo o que o livro nos traz, pode ser, e segundo os que os estudos mostram, a gente sabe que claramente sempre uma característica marcante da população brasileira foi a sua concentração populacional em determinadas áreas, devido a interesses de melhoria de vida, as pessoas migram de um local para outro, ou uma atividade econômica que está em ascensão. Por exemplo, no Sudeste, houve muita migração por conta da industrialização do século XIX, início do século XX, por exemplo. Então, hoje é a região mais densa demograficamente, é a que concentra maior população, é a região Sudeste, né? E aí, nós temos que ver, né, que isso varia de região para região, né? Já o Nordeste é muito menos habitado, né? O Nordeste é o segundo mais habitado, mas tem uma diferença enorme entre o Sudeste e o Nordeste de quantidade de população. Em último vem a região Centro-Oeste, né? Penúltimo é a região Norte, né? Então, outra coisa aí, essa questão, existe a questão da... E claro, como eu falei aqui de densidade demográfica que varia de região para região, tem municípios que têm tem uma média menor do que uma pessoa, um habitante por quilômetro quadrado. No quilômetro quadrado ali, 1000 metros nessa área aí, você tem menos de uma pessoa, como a Atalaia do Norte, no Amazonas. E por outro lado temos São João do Meriti, no Rio de Janeiro, que tem cerca de 12.000 pessoas por quilômetro quadrado. Então, varia muito de local para local. Uma coisa que chama a atenção também é que o Brasil está mais urbanizado do que era muitas décadas atrás. Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, né, que é feita pelo IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, nós temos 85
Em 2014, mais ou menos, 2013, acho que 2013, nós tínhamos 85,1% da população brasileira morando nas cidades, enquanto apenas 14,9% nas áreas rurais. Agora, lembrando, vai variar de região para região. O Nordeste já é menos urbanizado do que o Sudeste. O Sudeste muito mais urbanizado. No Nordeste há um equilíbrio maior entre zona rural e zona urbana. Estados como Piauí, Maranhão e Alagoas têm uma população rural acima da média, embora não seja maior do que a população urbana. E na região norte, destaque para o Pará, que tem muita gente vivendo na área rural, embora a área urbana seja maior. Seja com mais população na área urbana, porém, né, tem uma população rural, uma quantidade acima da média. E outro ponto abordado, como eu já falei no início dessa videoaula, por esse capítulo, a questão das condições de vida e desigualdade social. De cara, vocês têm que sempre lembrar, quando vocês verem alguma questão de exames relacionadas à desigualdade social, que o Brasil é muito desigual, né? É um dos países de maior desigualdade no mundo, né? Tem um índice, um dos indicadores, que é o índice de Gini, ele mede a concentração dos indicadores e dá para ver, né? Quanto mais próximo de zero, a maior igualdade, quanto mais próximo de 1, a uma menor igualdade, a total desigualdade. Então o Brasil fica ali no meio termo, tem melhorado muito desse índice de Gini. Na primeira década desse século, houve uma melhora nas condições de vida da população e uma diminuição da desigualdade social. Contribuiu para isso o aumento do salário mínimo real, aumento dos empregos e a questão dos programas sociais, Bolsa Família, né? E vem aí futuramente o Renda Brasil, tomara que também contribua para diminuir a desigualdade social, que é muito gritante no nosso país. Mas mesmo sendo gritante, houve uma certa melhoria, como eu já falei, na primeira década desse século, né? Então alguns índices melhoraram, a mortalidade infantil diminuiu, houve maior acesso das pessoas à educação, né? maior escolarização, né? Mas algo que se destaca, chama atenção, infelizmente, é a diferença ainda gritante entre negros e brancos, a diferença de cor e de raça. Isso nos remete às estruturas escravocratas, né, da nossa história, né? Por conta da escravidão, isso, então os negros tiveram condições inferiores de vida, e por isso eles estão mais sujeitos ao analfabetismo, ao desemprego. Então o livro traz uma série de dados alarmantes, como por exemplo na eleição de 2014, um terço dos candidatos a governador, menos de um terço eram negros e pardos, a maioria eram candidatos brancos. Outro dado que o livro mostra, nós só tivemos 3 ministros do Supremo Tribunal Federal negros. Até o período em que esse livro foi escrito, só eram esses 3. E um deles era o Joaquim Barbosa, ao longo da história. Que, por sinal, Joaquim Barbosa foi o primeiro presidente negro do Supremo Tribunal Federal da história, né? Por falar em presidente, agora já da República, nós só tivemos um em toda a história, né? Que foi o Nilo Peçanha, que assumiu por um curto período no início do século passado, no lugar do Afonso Pena. Então, são muitos dados que o livro traz que são alarmantes, que mostram a desigualdade de oportunidades entre brancos e negros. As mulheres negras se sentem mais inseguras, né? São mais vítimas de violência, elas têm menor acesso ao trabalho, assim como os homens negros, e também os negros estão mais sujeitos ao analfabetismo. Então são condições assim que apavorantes. E outra coisa que o livro destaca é a cultura popular. Toda população tem suas culturas. E aí o livro traz como destaque Câmara Cascudo, que produziu mais de 150 livros sobre a cultura popular brasileira, enfatizando folclore, né? Folclore que, segundo ele, a palavra folk nos remete a povo, nação, né? Parentalha, né? Já o lore da palavra folk nos remete a saber que sabe, uma relação mais com a questão do conhecimento. Então, os conhecimentos de povo que vão
do povo, os hábitos, as formas de pensar, né, as palavras que vão passando de geração para geração compõem, né, a cultura popular de um povo. Aí o livro traz alguns verbetes, como deixada, a mulher que é deixada pelo marido, mamata, diz respeito à renda sem trabalho, né, a mamata, nessas coisas, tem o termo açaí, né. Portanto, é um capítulo muito interessante, tomara que vocês tenham lido, releiam, né, e continue se cuidando, né, e obrigado pela atenção. Abraço.